Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN mais um. A nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no bate-papo aqui desta bancada estrelada do rádio brasileiro nessa sexta-feira, dia 11 de maio de 2018. Sejam bem-vindos. O sabor brasileiro. No país da piada pronta, dono da marca de refrigerantes Dolly é preso sob suspeita de fraude e atribui sua detenção à concorrente Coca-Cola. Esse país é o Brasil, viu? Foi mal, irmão. Padre Pop Fábio de Mello se desculpa por fazer piadas sobre macumba. Vai pra onde? Pro Morning Show, horas bolas. Nosso convidado de hoje é empresário, produtor, ator, repórter, amigo de uma galera que representa na balada, viaja o mundo inteiro pra dar dicas de turismo, tomar umas e outras, pegar mulher bonita. E acredite, tem gente que diz que ele tá na pior. Bruno de Luca. Vem aí, Silvio Santos. O Bruno de Luca? O da Malhação? É da Malhação, Silvio. Você lembra dele? Ele era da Malhação. Como que era o nome dele da Malhação? É o cabeção da Malhação? Não. Não é o Tava bom demais pra ser verdade, né, Silvio? Mas, Silvio, você se ligou, né, nos destaques do Morning Show. Me liguei. Se isso vai estar na pior. Tá muito bom o programa. Tem muito mais pra gente tratar nessa manhã de É sexta-feira. você que vai apresentar hoje? Sou eu, Silvião. Então vai lá. Se fizer o frio que o Edgar tá esperando, hein, Silvião? Tava com frio hoje de manhã, pô. Veio de moto? Pior que eu pus em São Paulo? Pus uma camiseta de dormir, não posso nem tirar o casaco agora. Quem nunca, né? Paulinha, muito bom dia. Bom dia. Mamãe Paulinha, bom dia. Mamãezinha. Bom dia, papai Edgar. Bom, vamos lá. 19 filhos na conta desse homem. Mentira, são 4, gente. Preciso fazer muito merchan, viu? Né? Ai, Edgar, não está sendo fácil, mas você sabe que nessa sexta-feira vivemos o quê? Quase as vésperas. Dia das Mães, pô. Dia das Mães, claro. maravilhoso, que será comemorado nesse domingo, dia 13. E a nossa hashtag é uma homenagem a nós, a elas. A elas. Sempre elas. Temos um vídeo em algum momento. Não é sobre É ter isso. todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. No começo, confesso que eu fiquei com medo. Cara, eu vou mudar a trem-bala. Eu achei que ela ficou muito mais forte do que ela... Olha, Mamãe. não é tão bonito ouvir Muito bonito. uma letra de música que homenageia as mães. Trem-bala, Ana Vilela fazendo essa homenagem. Agora, vamos acabar com isso, Edgar. Eu não quero me emocionar, eu não Você quero vai chorar nesse momento, na verdade. Você vai chorar. Relembrando quando eu virei mãe. Foram tantos momentos que eu percebi que eu era mãe nessa vida, Edgar. Até hoje, a hora que eu vejo, eu me assusto, gente. Quando Sou você mãe. viu o testezinho. Acho que foi o primeiro momento. Ela vai chorar. Eu choro, me emociona, não é Fala, bonitinho, Carvalho, gente. Que fofa. O sociólogo carioca tem uma frase em homenagem a você. Meu Deus, amo, vai. Antes de eu Ser falar mãe, Paula, é padecer no paraíso, mas pode descer na Trianon, que também fica perto da rádio. Ai, obrigada por me tirar desse momento emoção, sociólogo carioca. Pessoal do Globo, que Paraíso é um bairro de São Paulo, tem a estação do Paraíso. A Pamplona é no meio, mais ou menos, da Avenida E a Paulista. Trianon também dá pra descer ali e vir a pé aqui até o prédio da rádio, dá tudo certo. E a nossa hashtag de hoje é homenagem às mães, hashtag Minha Mãe É. Agora, né, você sabe que no Twitter é aquele território onde tudo pode acontecer, Edgar. Tá valendo. Tem gente que tem elogios pra mãe, tem gente que tem denúncia, tem gente que tem gif meme que simboliza Isso. a mamãe com aquele seu recado na ponta da língua. A mãe sempre tem um recado na ponta da língua. Tô esperando a participação de vocês. Hashtag Minha Mãe É. Boa, outra forma de interagir é o nosso WhatsApp, 11 931 7009. Queridos ouvintes, queridas ouvintas, mandem mensagens de áudio ou vídeo também, homenageando as mamães. Aquele sarcasmozinho também tá valendo, vai. É. Pra entregar aquele podre da mãe. Pra dar uma apimentada, Pra dar né? uma apimentada, uma cutucada na veinha.
Vamos lá, mande mensagens 11 931 7009. Para ver o Morning Show, baixe o aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho. Você pode levar não só o Morning Show, mas todos os programas da grade da Jovem Pan para onde você quiser, para ouvir, para acompanhar, para ver a hora que você quiser, onde você quiser também. No mais, estamos no nosso portal jovempanfm.com.br, também o nosso canal youtube.com/morningshowjp e nosso perfil do Facebook tá lá com um monte de conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Já que você aqueceu o gogó aí, Paulinha, vamos abrir aí o noticiário contigo, porque um montão de escolinha infantil, né, do Brasil aboliu, tirou do calendário lá o Dia das Mães, hein? O que é que aconteceu? Então, não sei se esse é o caso da escola do filho de vocês que estão ouvindo aí o programa. É o caso, por exemplo, da escola dos meus filhos, que eu fui descobrir que desde o fim da década de 90 não comemora nem o Dia das Mães e nem o Dia dos Pais. Comemora o Dia da Família, então não é um assunto que é tratado ali na escola, não tem aquele momento apresentação do Dia das Mães, não tem aquele brinquedinho. Ó, vou fazer uma troca de microfones rápida aqui, a gente tava com problema técnico. Ao vivo, beleza. Então, né? Não vamos mentir que está tudo bem, não estou plena, estou trocando microfones. Então vamos lá. Então algumas escolas há um tempo já estabeleceram que não comemoram mais o Dia das Mães. As motivações são várias, Edgar. E tem a ver muito com o que acontece com a criança quando, por exemplo, ela não tem uma mãe. Sim. Ou porque perdeu, ou porque foi abandonada, ou porque é criada pela avó. Gera, né, uma situação ali desconfortável. A mãe, sei lá, tá, né, trabalhando em outro estado e a criança mora com os avós. Então, essa criança, só com o pai. Às vezes, exatamente, não sabe o que fazer nessa data, fica um pouco perdida. Olha, né? Tem também a história das várias configurações de família. Tem crianças que têm 2 pais, 2 mães, e que também nessas datas ficam ali meio que sem fazer o que fazer. Tem 2 pais. E no Dia das Mães. Sim. Então, por colocar essas crianças ali à luz de uma situação em que elas não vão saber direito o que fazer, muitas escolas aboliram, não fazem mais, não tem mais. Algumas não tem nada, outras têm o tal do Dia da Família. Eu estava lendo aqui a respeito de uma escola estadual de São Paulo que fez o Dia de Quem Cuida de Mim. E até aí, falando de algumas crianças que ficavam muito chateadas porque pais estavam presos, por exemplo, né? Enfim, fora a situação de morrer e de desaparecer no mundo e eles, enfim, terem que lidar com isso. Eu fui até ler o que especialistas falam sobre isso. E aí a Roseli Saião, em 2006, falou uma coisa que eu não sei se vocês concordam, que a escola não tem nada a ver com a comemoração dessa data. Eu concordo, hein? Eu tava indo nesse pensamento. Que essa data é do âmbito familiar. Então, cada família comemore como bem entender, e a escola não tem nada a ver com isso, não tem nada que se meter, e nem fazer o Dia da Família, viu, Edgar? Dia de nada. Concordei com a Roseli, hein? Cada um faz em casa, a família da comemora isso como bem entender. Pra justificar por que essa data tá sendo excluída, é isso? Não, a Roseli Saião tem essa postura há muito tempo. Ela sempre acreditou nisso e até falou era aconselhando um pai. Para isso, né? Não, ela falou que não deveria ser espaço para isso, que a escola tem outras coisas para cuidar. Essa é uma comemoração do âmbito familiar e deveria ser feita em casa, como cada família ela também é contra alguém escolher. No ambiente de trabalho dar parabéns pra você no dia do seu aniversário, por exemplo. Não, isso aí é a sua vida pessoal, aqui é um escritório. Não, eu não sei se ela tem essa opinião. O meu ponto de vista é, você não tem como não misturar. Mas é que uma festa na escola paralisa o calendário, mexe na grade. Todas as crianças ficam envolvidas. Mas eu suponho que essa festa não seja pro 3º ano do ensino médio, é pra pré-escola, é pro 1º ano, que a molecadinha já não faz nada, tá ali com o principal papel de interagir um com o outro, pra aprender o convívio em sociedade. Eu sei, mas você acha legal uma criança ensaiar uma semana pra se apresentar no Dia das Mães, sendo que ela não tem mãe? Não tem mãe, ou a mãe tá presa. Essas questões que você trouxe... Acha legal, trata muito criança como, assim, não pode, tem que proteger de tudo. Cara, a vida não é um Alice no País das Maravilhas, que você tem que blindar de tudo. Então você não pode ter uma professora ali, porque a criancinha cega que não enxerga vai se sentir deprimida. Não, mas eu concordo com a psicóloga, com a Roseli,
Saião, né, que fala isso, porque eu acho que isso é do âmbito privado mesmo, particular. Isso não tem que ser misturado na escola por todas as questões que a Paulinha trouxe, que podem gerar um constrangimento, um desconforto na criança. Eu fui até ver quando foi criado o Dia das Mães. Simples que eu não assim. sabia. Eu achava que era só uma data comercial, de fato. Né? Tipo assim, pra vender mais. Mas não foi. Na o Dia prática das Mães, é meio que né? Não. Hoje em dia né? É tipo Natal, que os caras consideram Exatamente. Natal. Vai lá, Dia dos Namorados, compra umas coisinhas, faz aquela comemoraçãozinha. Mas eu vi aqui que, na verdade, tem quase que um cunho religioso, porque era uma menina chamada Anna Jarvis, que ela instituiu o segundo domingo de maio como uma data comemorativa em homenagem à sua mãe. Ela perdeu a mãe e aí ela pensou em organizar uma data para homenagear a sua mãe e valorizar o papel da figura materna na igreja metodista. Então acabou tendo ali cultos onde se falava disso, de maternidade, etc e tal. Isso acabou estabelecido pelo governador da Virgínia em 1910. Aí depois outros estados lá dos Estados Unidos acharam por bem também fixar essa data. E no Brasil, o primeiro Dia das Mães foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre em 12 de maio de 1918. E aí o Getúlio Vargas, em 32, oficializou a celebração, que então tá aí meio que misturado com uma história de religião também. Né? Porque foi estabelecido com culto. Vou lá, Tonho. Eu não queria estar na pele da mãe de político, mas um político tava me contando que ele comemorava o Dia das Mães, mas a mãe gostava muito de bater nele. E ele, como bom político, a mãe tava batendo nele, dando uma surra no bumbum. E aí a mãe fala: filho, isso dói mais em mim do que você. E ele fala: então vamos trocar de lugar, assim eu sofro mais. Eu acho que é o seguinte, eu tenho um pouco de preocupação com a próxima geração que tá por vir aí, a próxima geração que já nasceu, que é a criancinha hoje, que vai ser os adultos de amanhã e tal, porque eu vejo uma geração que corre um sério risco de ser uma geração de frouxo. Mas não por isso que a gente tá falando. Também por isso, porque hoje em dia todo mundo é vegano, todo mundo é do bem, todo mundo é da paz e blinda tudo de todo mundo só se preocupa em fazer crossfit. E aí fica, não, a criança de hoje que não tem mãe não pode participar da festinha. Faz mal pra coluna. Não sei o que, não pode fazer então isso. O cara que não tem dente, então tira todos os alimentos do supermercado porque ele vai se sentir constrangido. O cara que... Você tá blindando de tudo, velho. E falando que passando pra essa geração de crianças, de que a vida é tudo perfeita. E aí quando ele tiver na adolescência e na juventude, posteriormente na fase adulta, o cara não vai ter jogo de cintura, não vai ter rebolado pra lidar com nada. Você me desculpa, aquela geração... essa é uma visão absolutamente de classe, porque num país que tem 50 milhões de pessoas passando fome, eu não vejo os miseráveis sendo blindados. Acho que essa é uma visão típica de nós que estamos aqui transmitindo dos jardins todos os dias. A favela não é blindada de nada. A favela adoraria ser blindada, inclusive das balas. Eu respeito sua opinião, mas eu só vou falar o seguinte: quem tá me ouvindo falar isso e quem tá ouvindo o Tonholi falar isso daqui dos Jardins, tem a impressão de que eu também moro nos Jardins. Eu não, velho. Eu chego aqui 7 e pouco da manhã, eu tenho que acordar 5 da manhã. Então também não tenho essa vidinha tão fácil. Eu tô falando do Brasil. Tá, sim. Mas sabe que eu sou Brasilzão também. Eu sou Brasil também. Agora, só pra eu concluir meu pensamento, eu acho que você, claro, tem que facilitar o caminho das pessoas. Isso é óbvio. Se você pode facilitar, facilite. Mas eu vejo com muita preocupação essa forma com que se blinda tudo. Algumas adversidades você tem que deixar o sujeito aprender a viver, a ter como... Mas a criança... saber driblar, porque senão ela vai ter que driblar isso, bocó. porque já é uma data que muitas famílias comemoram, ela já vai ter que lidar com isso. Mas a questão é você mobilizar a escola para um ensaio para essa data, para a confecção de um presente dessa data. Mas isso sempre e é desnecessário, é só isso. Mais. E eu te falo mais, se você fosse pai e o seu filho não tivesse mãe e a escola pudesse poupar de passar uma semana falando desse assunto e ele só pudesse encarar o domingo e perceber, pô, minha mãe morreu, pai, que coisa, eu acho que seria muito mais fácil pro seu filho, como todos os pais que a escola comunicam isso, são empáticos em desencanar de assistir aquela apresentaçãozinha que muitas vezes expõe a criança ao ridículo e a criança nem quer fazer, e
Acha ótimo, bom, que bom. Tá bom. Não quero que nenhuma criança se sinta exposta nessa data. Cada um comemora em casa como quiser. Tá, deixa eu não falar. sei se Eu vou falar o meu próprio exemplo. Os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Eu nunca na vida morei com meu pai. Nunca, nenhum dia da minha vida sequer meu pai foi me buscar na escola. Pouquíssimas vezes a minha mãe foi me buscar na escola. E eu, em nenhum momento da minha vida, me lembro de ter me apresentado na escola pra minha mãe. Sorte. Porque minha mãe estava... Não, que a vida é essa, velho. Eu não posso fazer nada. Bem com isso, Caio. Que sorte, Cara, parabéns. Você tá usando a palavra blindagem? Você tá usando a palavra blindagem? Viu, Caio? Eu vivi com isso, tô aqui vivo Se você inteiro, trocar velho. a palavra blindagem por um cuidado, aí talvez você reconheça. Empatia. Porque Empatia. eu sou capaz de concordar com você, em parte, com o que você diz, mas não por essa questão que a gente está discutindo aqui. Escolar, olha, eu só quero dizer, eu não quero dizer que isso é certo ou que é errado, só que a gente teve um prédio de 24 andares caindo, a gente tem uma classe inteira política, ou praticamente inteira, de corrupto, a gente tem problemas muito mais sérios, a gente fica gastando energia porque se a criancinha vai se sentir mal. Ô, criança, desculpa, velho, vamos embora pra frente. Agora vai, em detrimento de 95% da sala, vai se preocupar. Pegou fogo no centro? Não, tô falando que a gente tem questões muito sérias, a gente fica se preocupando com bobagem. Associação na veia, né? Não, eu tô falando que é o seguinte, a gente fica gastando tempo com discussões muito bobas. Aqui, Caio. Eu sei. É importante pra quem tá vivendo aquilo. Eu considero que a Paulinha tá falando. Ou de repente a escola também, no papel de educador ali, e que quer manter essa cultura, essa tradição, enxergar a necessidade de todas as crianças, né, de cada criança, a vontade dela querer participar ou de tentar incluir ela de alguma forma, né? Você é criada pelo avó festa ou da pelo... família. Ou pelo... A Paulinha trouxe uma possibilidade. Vamos fazer o Dia das Mães? Usando. Quem é sua mãe? Você é criado pelo pai ou pela avó? Vamos fazer uma homenagem, então você vai considerá-la como a sua avó como sua mãe, o seu pai também como sua mãe, tentar entender a cabeça dessa criança também para que ela não se sinta excluída, rejeitada nesse momento, porque pode causar também realmente questões futuras aí. Quem não sofre com isso, que bom, mas tem gente que deve passar realmente... Velho, é óbvio que sofre. Só que o mundo é de exclusões. Vai, Tonholi, dá a frase final. Se a gente pode evitar de alguma forma... Fecha, Tonholi, fecha. Sociólogo carioca, de fato, as crianças das favelas cariocas estão blindadas. Terão agora, serão blindadas no domingo, Dia das Mães. Serão blindadas desse consumo elitista, serão blindadas de balas. Os que fogem da Venezuela via Pacaraima estão blindados. O Brasil precisa acabar com essa blindagem. Esse assunto a gente tratou de são tudo. São blindadas. Da implosão do prédio. Até do prédio do foi maravilhoso. Porque eu acho que em 1912 o Titanic, vocês não sabem. Caramba, e Vamos lá. volta, hein? Vamos girar. O padre Fábio de Mello, que já veio aqui, inclusive, no Morning Show, se desculpou por um discurso que indignou muita gente ligada a religiões de matriz africana. O que aconteceu, Vini? O que foi que o padre Pop falou? Pois é, Edgar, deu uma confusão isso aí, né? Um sermão aí que ele fez no dia 8 de abril ali na Canção Nova, né? na comunidade católica aí da Canção Nova, onde ele fazia ali uma pregação, a pregação se chamava até Crer na Autoridade que Deus nos deu. E aí ele falava, né, sobre o poder da fé de Cristo através dos homens, né? Então, de como que a gente aqui na Terra tem que receber esse poder de Cristo e lidar com outras questões. E aí ele acabou falando ali sobre os cristãos que têm medo de macumba. E aí nessa fala, ele de certa forma acaba ironizando um pouco. Vamos ver esse trecho? Bom, nesse momento falam, pera um pouquinho, Vini. Rola aí, Vini. Isso foi macumba, meu? Acho que tivemos um probleminha técnico, mas enfim, foi uma fala que ele ironizou, a gente vai ver. Papinho, não é probleminha técnico nenhum, deu alguma zica. A gente vai ver o trecho daqui a pouco, só que isso daí acabou gerando várias críticas. Agora a gente pode ver aí esse trecho. Expulsar demônios. Aí você treme toda quando vê aquela galinha preta na porta da sua casa. Meu Deus. Fizeram uma macumba pra mim. Eu preciso ir lá no Padre Joel. Ele tá mandando um sermão ali, né? Tá. Os padres olhando, alguns os fiéis esboçam algum rindo, tipo de sorriso, né? Se você achar, se você de fato acredita que uma galinha preta na porta da sua casa com 1 litro de cachaça e uma farofa de banana
tem o poder de trazer destruição na sua casa, na sua vida. Você não conhece a força do Cristo ressuscitado. Nesse momento ele é aplaudido ali pela igreja, né, pelos fiéis. E agora ele vai falar mais alguma coisinha, vamos ver. Com todo respeito a quem faz a macumba, pode fazer, pode deixar na porta da minha casa, que se tiver fresco a gente come. Bom, aí esse trecho foi compartilhado em uma página ligada ao Padre Fábio de Mello. Não foi na página oficial dele, mas foi numa página ligada. E aí pronto, né? Começaram ali as críticas. A gente pode até exibir também agora, Murilo, os comentários que foram feitos aí nas redes sociais do Padre Fábio de Mello. O senhor deve saber melhor do que eu que Jesus Cristo pregava o amor, logo o respeito veio como consequência disso. Não desrespeite a fé dos outros só porque ela não é sua, afinal o senhor não gostaria de ver alguém zombando dos rituais da Igreja Católica. Quer exaltar a sua igreja? Não diminua as outras, respeito é primordial, né? A Rani Moraes. Aí a Mai Cassiano também fala: macumba, senhor Fábio de Mello, é um objeto da cultura africana. Macumba, antigo instrumento musical de percussão, espécie de reco-reco de origem africana, que dá um som, enfim. Leia sobre, né? Manda o padre se informar um pouco mais sobre essa cultura. Então várias pessoas aí criticando essa apologia que ele teria feito aí a uma intolerância religiosa. E o Babalaô Ivanir dos Santos, que é um representante aí, né, dos movimentos contra a intolerância religiosa, acabou notificando também o padre Fábio de Mello para que ele retirasse do ar esse vídeo, apesar de, como eu falei aqui, não ser um vídeo da página oficial dele, e o vídeo ainda está nessa outra página, para que ele tirasse, né, porque segundo ele trata aí de forma desrespeitosa religiões da matriz africana. O advogado do Babalaô já também falou que o padre ligou para o Babalaô, reconheceu aí os excessos em suas declarações e que repudia qualquer tipo de intolerância religiosa, e diz que ainda na semana que vem faz questão de acompanhar ele numa visita aos terreiros de Candomblé e de Umbanda que foram destruídos na Baixada Fluminense. E por fim, ele também divulgou uma nota de esclarecimento, tanto no site Padre Fábio de Mello, como também nas suas redes sociais, onde ele diz que sempre manifestou publicamente aí o seu respeito a todas as religiões, que o Candomblé faz parte da sua origem, que ele não quis ofender nem desmerecer ninguém, né? Pediu ali desculpas a quem se sentiu ofendido, mas que ele estava apenas expressando ali suas convicções cristãs num espaço cristão, né? E que somos todos irmãos, não se sente melhor que ninguém, e se ele foi infeliz na forma como se expressou, que as pessoas possam perdoar. E aí ele falou aí desse contato que ele teve com o Babalorixá Ivanir dos Santos. Aí ele termina dizendo: o mundo já está dividido demais para que criemos outras divisões a partir de nós. Então acabou já se desculpando, esclarecendo, um vídeo que ficou realmente, né, um pouco aí, um pouco indelicado da parte do padre com outras religiões que realmente tem que ser respeitado. Você vendo ali, vou querer ouvir o Tonholi, sim, mas vendo ali, eu acho que esses arrobos de vaidade acabam gerando essas escorregadelas aí, né? Vocês acharam que tem algo mais, além da piada aí, que o Fábio de Mello faz no culto dele, né? Bom, primeiro que ele tá desatualizado, o Padre Fábio de Mello, porque a crise tá tão grande que o caboclo tá aceitando hoje você fazer oferenda com caldo de galinha quinor, meu. Ninguém tem... Agora, falando... Tá fácil pra ninguém, né? Não tá fácil pra ninguém. $1 o quilo de frango, meu? Que é isso? Bom, segunda coisa. Vamos pro momento cultural. Da tradição católica antiga, uma coisa que em lógica, na filosofia, a gente chama de tertium non datur, traduzindo do latim é princípio do terceiro excluído. Não existe a terceira via, só existe o bem e só existe o mal, não há nada além disso. Portanto, quem está oposto à minha fé faz parte do mal. Então, foi a Igreja Católica que excluiu a terceira via. Existe bondade que mata, por exemplo.
Dá tudo pro seu filho e mima ele, vai ver o monstrengo que você cria. Existe a bondade que mata. Mas a lógica católica não admite o terceiro elemento. Ou é bem ou é mal. Então o padre expressa muito claramente o que é diferente dele. Precisa ser combatido ou tirado um sarro. Existe uma explicação para as ditas macumbas, que na verdade são oferendas pelas religiões provenientes aí da cultura africana e tal, que é o seguinte, que na época, principalmente da escravidão, aos escravos fugidos, aqueles que tinham a prática de fazer oferendas e tal, deixavam cada um das coisas que compunham essas oferendas com um certo significado. Como os escravos que estavam fugindo dos senhores do mato e tal, iam ficar dias, muitas horas, às vezes dias, sem comer, eles, quando encontravam nas encruzilhadas, nas esquinas, ali as ditas macumbas, eles encontravam ali um ponto para se alimentar. E como eles iam ficar horas a fio, poderiam chegar a dias sem comer de novo, aqueles que deixavam aquilo para ajudar os irmãos deles, deixavam comida pesada. Daí vem a questão do frango e daí por diante. As frutas também para dar uma alimentada. E a cachaça, o vinho, qualquer coisa que fosse alcoólico, ficava ali para dar um certo refresco, como hoje você tá com a vida dura e tal, você fala, hoje eu preciso tomar aquela gelada para passar a dor e tal. E os cigarros também era para aliviar um pouco o tal do estresse de você estar fugindo no mato por dias a fio. E as velas eram justamente para espantar os animais da floresta que iam se apropriar daquela comida e não os escravos. Então tudo ali tinha um significado. Dito isso, toda essa macumba que as pessoas chamam tinha um cunho solidário, aquelas pessoas que quem deixava nem conheciam, era só para ajudar o próximo mesmo que estava fugindo dos senhores do mato e tal. Eu vejo mais solidariedade nesses casos do que em falas preconceituosas contra as religiões africanas do padre Fábio de Mello, por exemplo. E eu vi no primeiro tweet apresentado aí pelo Vini umas palavras bem certeiras, eu não me lembro mais o nome da moça que tweetou, mas ela falou assim, olha, você tem que respeitar, independente se é a sua religião ou não. É a minha religião? Não, não é. Do Caio Rocha? Não, não é. Mas eu gosto de respeito pela religião dos outros, porque você mexer com fé dos outros, eu acho que é uma coisa muito séria. Porra, daí. Aí, porra, Faustão. Aí, Caio Rocha, meu. Brincadeira. Tá brincadeira, hein? O cara fala que não tem empatia, tá vendo? Vamos lá, Caio. Vou seguir contigo aqui com o destaque da política. Agora, um documento de 1974, liberado pelo governo americano, mostra que o general Ernesto Geisel não só sabia como comandava a execução de opositores ao regime militar do Brasil. Vamos para os detalhes aí. Daqui a pouco a gente vai colocar na conversa e ouvir também o Zé Maria Trindade diretamente de Brasília. Vamos lá. O que está acontecendo? Você que está vendo o nome do ex-presidente da República, Ernesto Geisel, rolando aí na imprensa desde ontem, o que aconteceu? Existe um documento que está disponibilizado a qualquer pessoa desde 2015, mas que ontem um professor da Fundação Getúlio Vargas, também jornalista, ele publicou numa rede social e aí causou toda uma discussão acalorada. É um documento que, na década de 1970, o então chefe da CIA, Serviço de Inteligência norte-americano, ele participou de uma reunião com o então presidente Geisel, Ernesto Geisel aqui no Brasil, e com outros generais, e que nessa reunião, que se deu a 30 de março de 1974, aconteceu uma reunião para que fosse passado para o Geisel tudo que estava acontecendo em relação aos subversivos, que eram os comunistas que eram vistos pelo governo militar como inimigos. Nessa reunião, o general Milton Tavares foi um dos generais que estava ali nessa mesma sala com o então chefe da CIA também à época, e ele estava passando para o Geisel tudo que estava acontecendo, tudo que estava sendo feito com os opositores. Ele falou, olha, no ano passado, quando ainda era governo do Médici, a gente matou 104 pessoas, e agora o que a gente faz, Geisel, o que o senhor acha e tal? E aí foi passando, dando um feedback que estava acontecendo. O Geisel virou e falou, peraí, eu preciso ir para casa pensar o que a gente vai fazer com esses tais opositores. Ele achou que até, em certa medida isso estava causando uma imagem ruim, né? Olha só. Exatamente. Ele pediu um tempo para pensar. Ele pediu um tempo para pensar. Ele ficou muito preocupado porque ele falou, caramba, matar é uma medida muito pesada. O que eu faço? 2 dias depois, dia 1º de abril, ainda de 1974, ele reuniu a turma toda, os generais todos, e aí virou e falou, olha, é o seguinte, eu acho que é uma medida muito drástica a gente matar os opositores, porém,
vamos dar consequência, vamos dar seguimento nisso. Eu só te peço o seguinte, General Milton Tavares. Antes de você executar, você me avisa que eu preciso dar uma canetada aqui. Uma canetada entre aspas, né? Eu preciso te dar um ok. Olha, pode matar esse sujeito, pode matar o Edgar, não pode matar esse fulano tal, que fossem vistos como inimigos. Ok, essa reunião aconteceu. O então chefe da CIA que participou dessa reunião, William Colby, documentou isso porque ele voltou lá para os Estados Unidos e ele mantinha contato com a embaixada brasileira aqui a embaixada norte-americana aqui no Brasil, em Brasília. E ao longo desse documento, desses relatos que eles tinham nessas conversas, um dado momento ele virou e falou o seguinte, mandou para o embaixador norte-americano aqui em Brasília, falou, olha, nós aqui dos Estados Unidos estamos preocupados, porque o Brasil está matando muita gente e a gente tem que propagar, os Estados Unidos têm interesse em propagar os direitos humanos pelo mundo. Aí você está ouvindo tudo isso e se pergunta, mas tudo bem, por que isso tudo foi documentado pelos Estados Unidos? O que os Estados Unidos tinham a ver? Eles apoiaram a ditadura militar aqui. O que eles tinham a ver com isso? Aí eu vou te devolver a bola, porque nós temos um professor aqui nesta bancada, eu espero ter reportado tudo o que aconteceu em volta desse documento aqui claramente, para que agora dê seguimento nessa conversa. Certo, professor Tonholi? Opa! Vamos lá, rapidamente, a gente vai ouvir também o Zé Maria Trindade, Tonholi, mas o Geisel pedia que, ele queria que as mortes fossem aprovadas pelo Figueiredo, que era então o secretário do Serviço Nacional de Informação, né? A verdade é o seguinte, depois que veio a Guerra Fria, com as conferências de Alta e Potsdam, lá em 45, virou o mundo bipolar. E os Estados Unidos, obviamente, para justificar os seus avanços, viram como principal inimigo a ser combatido o comunismo. Depois que a União Soviética caiu, saiu de sendo comunista, o novo inimigo ficou o narcotraficante. São políticas para você justificar o expansionismo americano territorial. Tem uma coisa engraçada, que até agora se relatam 434 mortos em dependências militares no Brasil. No Chile teve muito mais e na Argentina foram 30 mil. A Folha de São Paulo lançou o vocábulo ditabranda, falando que a ditadura brasileira, com apenas 434 mortos, tinha sido uma ditabranda, uma ditadura branda. Esse documento, ele desanca essa história da ditabranda, até porque nós temos, na época, minha irmã era comunista, eu vivenciei isso apesar de ter 11 anos de idade. Um desses generais que se encontrou com Figueiredo, e com o general Confúcio Dávila, o que o Caio citou, Milton Tavares de Souza, o apelido dele era Caveirinha, ele tinha meio metro de altura. Tem no Tatuapé hoje uma ponte em homenagem a ele. General Milton Tavares. Quando mataram o Vladimir Herzog, torturaram ele aqui na rua Tutóia? Aqui, não foi na Tutóia? Na Tutóia com Tomás Carvalhal, 1936, sede da Operação Bandeirantes. Teve depois uma missa, o Dom Paulo Evaristo Arnes chamou uma missa em memória do Vladimir Herzog, e o general aí, que com a CIA autorizou tudo isso, Milton Tavares de Souza, fez um negócio chamado Operação Gutenberg, que era para todas as pontes, todas de São Paulo, serem interrompidas pelo exército para que jornalistas e a população em geral não fossem na missa do Vladimir Herzog, que consta da lista que vocês estão mencionando aqui. Para eu resumir e acabar, todo esse movimento dos Estados Unidos no Cone Sul para combater o comunismo ganhou o nome de Operação Condor. A Operação Condor foi montada para matar e torturar mesmo, e ela foi uma reação a um grupo que Fidel Castro criou chamado OLAS, um grupo de solidariedade entre as esquerdas na América Latina. Esse documento tem mais importância do que qualquer coisa que tenha aparecido na história brasileira, porque acaba com o mito criado pela Folha de São Paulo de que nós vivemos uma dita branda. Vamos, para fechar esse papo, vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Trindade, pior é que essa história aí deve estar dando orgulho aí aos entusiastas da ditadura militar. Bom dia para você, meu camarada aí em Brasília. Pois é, muito bom dia a todos. Olha, o adjetivo disso aí é que é um documento mesmo perturbador, como diz o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, né? É a comprovação de que foi um momento muito pesado, e principalmente agora com a própria conivência do Ministério do Exército, que divulga uma nota dizendo que todos os papéis, todos os documentos que poderiam comprovar ou não esta reunião e o conteúdo desta reunião foram destruídos.
eles chamam de salvaguardas, que são decisões de eliminar todos os documentos para evitar, inclusive, a identificação dos integrantes da reunião. É por isso que o Tognoli tem razão de que se trata de um documento importantíssimo, né, que configura lá o momento em que o governo americano, que é crível porque apoiava a ditadura, né, define essa maneira de agir do governo brasileiro. Era o início do governo Geisel, logo depois do governo Médici, e se esperava ali, principalmente de João Figueiredo, uma posição mais, vamos dizer, mais leve do que esta de propor e insistiu. O documento principalmente atinge João Figueiredo, que na época era presidente do SNI, né, e que depois veio a ser presidente da República, mostrando que a ditadura, como disse o Tognoli, não foi tão leve assim. O Exército confirmou de que houve uma destruição de documentos. Esse é um documento americano, né? Estava secreto até 2015, ele ainda não está todo revelado, faltam 2 artigos, e a repercussão política aqui é no sentido de comprovação de que os militares eliminaram, mataram mesmo opositores e de que a ditadura foi sufocada na imprensa e por destruição de documentos. É por isso que nós não temos nenhuma documentação e detalhes desse período sombrio da nossa história. Obrigado pelas informações, Trindade. Bom trabalho para você. É isso. Muito bom dia a todos. Agora 10h37, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos juntos fazer a diferença. Partiu pra cima. Cláudio Frestac, economista. O que nós necessitamos? Primeiro, fim da impunidade. Ninguém pode estar acima da lei. Segundo, uma reforma política. Servir a população e não se servir. Finalmente, uma reforma do Estado. Ou seja, um Estado tem que prestar os serviços ao cidadão em educação, boa educação de qualidade, saúde e segurança pública. É isso que nós necessitamos. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Meus camaradas, deixa eu dividir uma coisa aqui com vocês na bancada do Morning Show. Olha, o RH da Jovem Pan me mandou um currículo aqui de um jovem, 35 anos, tá a fim de encarar novos desafios na carreira. Sempre bom. Boa. Quer trabalhar aqui com a gente. O cara é fã da rádio, quer trabalhar no Morning Show, inclusive. Opa. Bom, veja vocês, o que vocês acham disso aí? O cara é ator, já fez 5 filmes, 6 novelas, 4 séries, uma delas foi Malhação, cujo o fã-clube é presidido pelo Claudinho, por um sujeito olha, o nosso analista de Malhação aqui. Mais conhecido nesse caso pela alcunha de Tog Tog. Olha, como apresentador e repórter, fez trabalhos no Video Show, no Domingão do Faustão, no Big Brother até. Tem também boa experiência em rádio, viu? Já trabalhou em rádio, se diz empresário, produtor, o que mais, hein? Ó, tá escrito aqui, por exemplo, mas acho que isso aqui é um daqueles currículos cheios de lorota. Pra florear, né? Cheio de mentira. O cara diz que é amigo do Ronaldo Fenômeno. Aí ele se entregou, né? Fala aí. E que atualmente apresenta um programa no Multishow em que viaja pro mundo inteiro pra dar risada, beber muito, pegar mulheres lindas, de suecas a japonesas. Bruno de Luca, ou você é um grande mentiroso ou você tá contratado. Né? Bom dia, galera. Pô, no início eu tava achando que era verdade. Alguém que era... Pô, o cara tem a minha idade, legal. Mas eu gostei desse currículo aí. Achei que me descreve bem. E eu, cara, era muito fã da Jovem Pan quando eu tinha... Agora não é mais. Não, é porque no Rio é difícil achar, tem que baixar o aplicativo e tal. Mas eu pegava o carro quando eu comecei a dirigir com 18 anos, saía do Rio, vinha pra cá e ficava com a galera do Pânico e saía com eles. Era mó fã. É muito bom, eu adoro a rádio. Ô, Bruno, você já tá de malas prontas aí pra iniciar a nova temporada do Vai Pra Onde, no canal Multishow. Essa nova temporada começa pelo Líbano, é isso? É. Aliás, um programa que te fez conhecer lugares que você talvez não imaginasse, né? Que fosse viajar pra lá e tal. Quando é que você embarca pro Líbano? Quantos países você já conheceu viajando pelo programa? E também fazendo vídeos pro seu canal no YouTube? Cara, essa pergunta eu preciso contar quantos países eu fui. Você nunca contou? Fala assim. Cara, eu nunca contei.
mas é porque eu comecei... É tamanha a informalidade que ele nem tá contando. Não, é porque, na verdade, eu comecei a fazer na internet, num site que você vai por cidade, então eu nunca consigo acabar, é por cidade no mundo. Nossa. Que eu também queria... Não é nem país, cara. Não, mas é porque, cara, às vezes eu vou num país e vou em 7 cidades, sim. Então eu gosto de relembrar, porque, cara, uma coisa vai misturando na outra. Tem gente que vem me perguntar e eu não lembro. Será que aquilo aconteceu na Turquia? Não, foi na Grécia. Tem umas confusões assim que parecem até bestas, assim, que eu tô tirando onda, mas é porque realmente... Pô, a gente fica 2 dias em cada cidade pra gravar o programa. Não tem conversa, não dá pra mudar. Papum. Se choveu, a gente grava na chuva. Dá o play, tá valendo. Então tem lugar que eu saio que eu falo assim, caraca, nem lembro, nem Onde vi. Era isso aqui? E aí, assim, agora que eu tô fazendo a versão pro YouTube do meu programa, que agora assim, o público ajuda a escolher os lugares. Não vai pra onde tem uma produção que faz a pauta. No canal no YouTube, eu pego as dicas da galera. E aí eu tô fazendo assim, pra eu me divertir. Eu fico uma semana na mesma cidade, não é igual vai pra onde. Não, então, essa parte da diversão a gente acredita, porque a gente vê, né? A gente vê. Cara, na verdade, eu me divirto mesmo quando tá tudo mal, assim. Eu me divirto mesmo na merda. Quando tá tudo errado? Eu me divirto porque eu dou risada. Eu sempre tá dando alguma merda na viagem ou mesmo agora aqui gravando pro canal no YouTube, não tem hotel em São Paulo, porque tá tendo uma feira aqui, a gente não conseguiu vaga em lugar nenhum, a gente tava até 10 da noite no restaurante sem ter onde dormir, eu e a equipe, assim, pensando, a gente entrou no Airbnb, eu aluguei um apartamento, que é aquela coisa que tu acha que é maneiro, chega lá na hora, não tem elevador, tem que carregar a mala toda. Mas a gente tá lá e vou dar risada, né? Vou ficar achando ruim. É o remédio. E, pô, já passei Natal no aeroporto da Austrália, porque o voo atrasou, eu passei a madrugada lá, eu e minha equipe deitado no chão. E você aproveita e já lança a mão da câmera e grava isso. Eu vou gravando e dando risada, porque, pô, vou ficar... Outro dia eu encontrei, quem foi? Eu encontrei o João Gordo no Lollapalooza. E aí encontrei o Thunderbird. Aí ele falou, cara, não conheço você pessoalmente, mas por que você tá sempre feliz? Ele parecia até meio incomodado, assim. Eu falei, cara, não sei, eu sou feliz. Assim, eu não consigo ficar muito puto com as coisas. Eu acho que é uma perda de tempo, assim. Anotavam todas as experiências que viviam nas viagens. Aí eu já me identifiquei, né, cara? É uma coisa que te persegue. Desde Malhação, onde o banheiro... Era um lugar que rolavam encontros, atrapalhavam as gravações, aquela mulherada toda fazendo ginástica ou tomando um suco, né? E aí dava problema já ali. Dava. Eu comecei, muito cedo a conviver com mulher bonita, assim, com esse clima de... Eu era a única criança na Malhação, tinha 12 anos, a galera tinha 16, então eu já... Nossa, eu era muito inconveniente. Eu fico com uma vergonha de lembrar. Às vezes eu falava pras meninas, seu olho tá sujo. Ela fechava, eu dava um beijo. Eu ia ser preso se eu fosse mais velho. Se fosse hoje em dia. Pegadinha do malandro. Cara chata, né? Aí esses dias eu encontrei aqui no Italy, num restaurante, fui gravar num lugar ali. Uma menina falou, cara... Eu fazia sua namorada na Malhação, eu já fiquei, deu um calor, assim, o que eu fiz com essa mulher? Mas, pô, coisa de criança, né? Passar puberdade na TV, assim... Deve ser meio complicado. Bruno, queria te perguntar o seguinte, você tem um emprego que todo mundo fala, pô, é emprego dos sonhos, cara. O cara vive viajando, vendo mulher bonita, lugar legal e tal. Como é que se deu isso na tua vida? Como é que começou esse lance? Cara, eu assim... Você mandou um currículo e foi aprovado? Como é que a gente também que tem... Cara, foi tipo isso. Você já tava no Multishow? Você tava antes que eu, acho. Então, mas o programa começou já de cara, começou com a tua entrada no Multishow. Começou lá, mas aí eu enchi muito o saco do Christian lá, dos diretores, até conseguir o meu programa. Antes eu fiz um turnê Multishow, que era eu viajei com a Ivete Sangalo, a gente fez um piloto, aí passou e não rolou mais, não foi aprovado. E aí eu sempre fui inquieto, eu nunca fui convidado, pouquíssimas vezes eu fui convidado pra fazer algum trabalho, na maioria das vezes eu vou lá e falo, olha, tenho essa ideia. Eu me lembro de você, quando a gente tava, algumas coberturas de shows, a gente fazia junto, a equipe, você somava a equipe de apresentadores lá, e eu me lembro de você falar de um curso que você foi fazer de cinema em Nova York, já pensando nesse empreendimento pra essa área, né? Teve uma hora que eu comecei a fazer tudo que eu queria fazer pra minha vida pessoal, eu tentava botar o Multishow incluído.
evoluído, porque eu achava coisas interessantes. E eu, quando fazendo Vai Pra Onde... Bom, deixa eu responder a sua pergunta primeiro. Não, se o Edgar não se importar, porque eu perguntei pra você, ele tá respondendo. Ele acrescentou, ele fez uma parte que ele tava falando sobre uma coisa. Fala aí. Não, eu vou chegar lá. Eu, cara, eu comecei a viajar trabalhando pro Faustão, eu era repórter do Faustão quando eu tinha uns 14 anos. E eu comecei, só que eu, fazia a viagem, entrava no ar 10 minutos ao vivo no domingo, mas eu viajava desde sexta, sei lá. E aí eu via vendo as coisas, as matérias que eu gostava de mostrar tudo, achava muito pouco. Eu comecei a me interessar por gravar além de uma entrada ao vivo que eu fazia. E depois eu trabalhei no Caldeirão, minha vida como repórter aparecia mais trabalho e a gente vai aceitando, né? Eu sempre gostei muito de apresentar e tal. E aí uma viagem eu fiz do meu bolso, eu fiz faculdade de jornalismo, comecei a aprender a editar. Na época ainda não tinha o YouTube, acho que o YouTube lançou na época do Vai Pra Onde. E eu editei todo o meu material da viagem, eu fiz a viagem toda apresentando, falando onde eu tava indo. Tipo o que a galera faz no Instagram hoje, eu até irritava os amigos, mas... Filmava tudo, editei, levei pro Multishow, eles falaram, legal, vamos começar. Sim. Isso foi em 2007. E aí, cara, mas eu faço trabalhos como ator, eu vou me virando, porque a nossa carreira tem uma hora que todo mundo te quer, tem uma hora que não toca o telefone, e a gente tem que se virar, cara. E eu gosto de... Eu ficava na Malhação lá, eu tinha 4 cenas no dia, eu ficava no suíte do diretor aprendendo, vendo como fazia, então eu sempre me interessei, assim, pelas outras áreas. Qual que é o segredo pra ser o amigo da galera, né? Porque tem essa brincadeira aí do Luquita da galera, que você é convidado pra todas as festas, todas as viagens, come do bem e do melhor. Qual que é o segredo? Cara, eu faço muita amizade naturalmente, assim, eu acho que com famosos ou anônimos, eu acho que essa falta de... essa maneira como eu lido com as pessoas, que pode ser uma pessoa que todo mundo ache ela muito interessante, ou uma pessoa que trabalhe comigo, que... Eu trato todo mundo, eu sacaneio, brinco e levo numa boa ser sacaneado, então... É um amigão. Eu sou um amigão. E o meu pai também é assim, porra, meu pai é presidente da rede de futevôlei da praia, né? Lá no Rio de Janeiro. Cara, você não consegue andar com meu pai do lado, que ele, na academia eu fico vendo ele de longe, ele é muito... É o vereadorzão. Ele ri pra caramba com todo mundo, eu acho que eu herdei. Queria te perguntar uma inconfidência. O ex-presidente Fernando Henrique falava que nenhum presidente poderia viajar pra fora do Brasil sem levar Imosec, que é um remédio pra diarreia. O que tá na tua malinha e que você não gosta de falar em público, mas que não pode faltar em nenhuma viagem? Engove? Não. Cara, eu não tenho ressaca, você acredita? Não tem? Porque lá fora não vende. Mas não tenho ressaca, eu tenho esse defeito. Mas... defeito não, qualidade. Mas aí é fogo, porque nada me derruba, mano. É sem limite, mas é porque não me dói no dia seguinte, então eu tô pronto pra outra. Somos dois. Quase sempre pronto pra outra. Cara, mas um Draminzinho pra dormir, porque se bem que Dramin não tá mais me dando efeito, uma vez eu tomei Dramin no avião, eu tomei uns vinhos, acordei de cueca, indo no banheiro de cueca, o colo do piloto, né? Caraca, no avião? Você tomou e aí... acordei de madrugada, no meio da noite, tava com calor, tirei a calça, e aí quando eu acordei pra ir no banheiro, cara... Nenhuma aeromoça chegou e falou, senhor... eu já ouvi muito senhor. Você pega mesmo aquelas gringas? Cara, eu vou na tentativa, né? E aí, de 10... uma a gente pega, mas, eu vou tentando. Gringa é meio diferente. Fala das diferenças da cantada, do approach ali, como Cara, eu sempre pergunto antes pra não ser inconveniente nem ser preso, né? Mas pergunta o quê? Você tá acompanhado? Não. Posso te chavecar aí? Não, pergunto. Posso? Beleza, aí. Deveria ser assim, né? Não, mas eu pergunto pros convidados. Antes eu chego, como é que é o clima aqui? Eu pergunto às vezes gravando pras mulheres, como é que é o clima aqui? Os homens chegam na mulher e aí me contam, eu começo a sentir o clima. Tipo, uma cantada gravando, assim, já dá. Às vezes eu pergunto até para um cara como é que é, pra ver o comportamento mesmo do lugar. Pô, tava no Egito agora, entrevistei a Miss Cairo, linda, ela foi me contando a vida deles, o que ela passa, que ela não podia ser mais Miss, porque não podia ficar de biquíni. Então é um lugar que você não vai
chegar na menina ali, cara. Eu, pelo menos, não tive coragem. Vocês terminaram chorando junto. Não, foi uma entrevista que foi ficando interessante, assim. Eu comecei naquela brincadeira de, olha, a Miss e tal. Ela foi me contando, no final eu falei assim, caralho, não vou chegar em você, fica tranquilo. Me dá um abraço. E uma pegação que deu certo com gringa, sem dar nome ao santo, conta um milagre pra nós, vai, mestre. Cara, na África do Sul... Opa, olha lá, ele vai responder. Na África do Sul, não, eu conto mesmo. Pô, na África do Sul, cara, a recepcionista do hostel me salvou, que era uma morena linda, e apagou a luz, faltou luz no hotel, e aí tava todo mundo no meu quarto, festinha, e foi aquela coisa maravilhosa. Depois voltou a luz, todo mundo pegou no flagra. Festinha, lê-se sacanagem, né? Todo mundo... Não, só que tava todo mundo, cada um Mas foi a recepcionista do hostel. Então tem muitas vezes que você fica com gringa num lugar que você tá... Nem fica com ninguém do lugar, porque eu fico muito em albergue e tal. Mas também já teve outro na Califórnia que eu falei para umas meninas, tinham duas, eu falei, nossa, é linda, falei pra uma delas. Elas passaram o festival inteiro me xingando, me seguindo e me xingando que odiavam o homem. We hate, man. Eu, cara, desculpa, eu não sabia, eu só falei que você era linda. E elas ficaram, então, assim, tem tentativa e erro. Você diria que qual país que se corre mais risco hoje de dar uma cantada brasileira do tipo, posso convidá-la para jantá-la, essa coisa... dos anos 70, eu acho que no Brasil. Acho que até no Brasil. É perigoso, Tonhões. Vamos usar mais essa. No Brasil? No Brasil, agora só pelo Instagram. Eles mandam uma DM, qualquer coisa paga. Aliás, falando em... Mandei errado. Não era pra você. Aliás, falando em Instagram, redes sociais e tal, você é muitas vezes criticado em razão ou por uma característica que outras pessoas, muitas, também consideram, tipo, um mérito, assim. Você meio que faz tudo, né? Você falou, você é o cara que edita, você é o repórter também, você se aventura como apresentador, produtor, ator, fez cinema, como eu apresentei aqui. Nas redes sociais, que tem muita munição para as pessoas, para os haters falarem mal e tal, você sofre com isso? Você chega a ficar mal com a história? Você responde a esse tipo de manifestação crítica? Cara, eu já respondi alguns, assim, eu sempre... costumo responder mais com ironia, mas muitos eu dou risada, porque não tenho o que responder mesmo, porque o cara fala uma coisa que na cabeça dele e pode ser que seja mesmo, então eu fico... Não vai entrar nessa, né? Não vou entrar nesse mérito. O cara fala, o espanhol desse Bruno De Luca é horroroso. É horroroso mesmo, vou falar o quê? Vai falar o quê, Vou né? falar o quê? Entendeu? Portunhol, o inglês também tá... Então, assim... Eu começo... E eu acho que todo mundo tem o direito de não gostar de algum artista, né? Tem gente que não gosta do cara lá longe, sei lá, de um cantor americano, não vai gostar, tem que ter o direito, né? Eu já me expus pra isso. Então, cara, eu acho muitas vezes engraçado. Mas os caras são muito chatos. Desculpa. Não, eu tenho muito hater. A gente vai seguindo o papo com o Bruno De Luca, que tá aqui com a gente falando da carreira, da vida, da nova temporada do programa que tem estreia marcada, né, pra logo no Multishow. Daqui a 3 meses. Mano. Que é o Vai Pra Onde. A gente já segue nesse bate-papo, segura aí que a gente já volta com o Bruno De Luca, agora faltando 30 segundos pras 11, o horário é de Brasília. Estamos voltando aqui com o Morning Show dessa sexta-feira, animado programa hoje, batendo um papo com ele, o turista profissional, apresentador e animador de auditório, Bruno De Luca. Bom dia, galera que chegou agora. Tô aqui. Ô, Bruno, vamos baixar o astral dessa conversa agora. Vamos falar do teu estado, Rio de Janeiro, vai. Como é que você, como carioca, tá enxergando esse momento? Não, falando sério, quero ouvir um carioca falando sobre a situação do Rio de Janeiro. Tem problemas nas finanças, corrupção ali, Cabralzão preso, caso Marielle, violência comendo solto, intervenção militar no Rio de Janeiro. Qual é o seu sentimento como carioca? Você que anda pelas ruas do Rio, observa as pessoas... Cara, é uma tristeza que dá, assim, tipo... É o que você falou, baixo astral, assim.
o tempo todo no WhatsApp da família, trocando mensagem. Não peguem a Lagoa Barra, tá tendo tiroteio. Minha amiga médica acabou de levar um tiro, tipo a minha irmã falando. Então, a violência está cada vez mais perto da gente, né? E é uma tristeza, eu tenho que cruzar a Barra para São Conrado, toda hora tá fechado. A gente é abordado por pessoas na rua. Enfim, é uma tristeza. Eu tava falando aqui com uns amigos que eu acho que, sei lá, 2 anos deve melhorar alguma coisa no Rio, porque tá muito ruim, todo mundo ferrado, sem dinheiro, ninguém gasta, ninguém contrata ninguém. Acho que as pessoas estão tão desmotivadas que as pessoas estão mais tentando resolver os problemas que elas têm do que pensar em reagir, sabe? Eu acho que tá um sentimento desse, assim. Todo mundo que eu converso, da pessoa mais humilde até a pessoa mais com dinheiro, tá todo mundo ferrado, sabe? Eu me lembro aqui, bom, vendo no noticiário, né, tem esses tiroteios na linha amarela, as pessoas saindo do carro. Eu me lembro, eu contei até uma história aqui já, quando eu estive no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui ali no Rio Comprido, na sede da Globosat, e eu tava na recepção, começou um tiroteio, de um morro pro outro, um barulho, as pessoas se protegendo, entrando pra dentro do prédio e se abaixando, e falei, que loucura isso. E eu nunca tinha passado por uma situação como essa. Imagina pro carioca, que enfrenta isso todo dia e cada vez mais recebe notícias de que pessoas próximas estão em situação ali onde tá havendo um tiroteio, aconteceu um assassinato. É uma coisa realmente, uma situação... É triste. E assim, eu não vejo muita luz no fim do túnel, dá uma tristeza, cara, porque a gente quer melhorar, mas é tudo tão errado, tá tudo tão difícil mudar, né, o comportamento do brasileiro em si, ainda mais a gente que viaja bastante, vê o comportamento. Eu tava na Califórnia agora, o cara vê você fazendo, um próprio cidadão vê você fazendo uma coisa errada, ele fala, não pode fazer isso aqui não. Exato. Aí você fica sem graça, eles zelam pela própria, né, pela própria cidade, a gente não tem esse comportamento. Como vamos ganhar esse comportamento? Vai demorar muito, não sei se a gente vai estar aqui, né, pra ver. Tá, ô Bruno, é o seguinte, durante agora o intervalo você falou uma história que eu acho que o nosso ouvinte da Jovem Pan vai adorar escutar. Paulinha me falou que a Rihanna lançou agora uma coleção de quê? De lingerie essa noite? Fenty Lingerie. E aí, meu caro ouvinte, cá estávamos nós falando sobre a beleza exuberante de Rihanna. Eis que Bruno De Luca, um grande viajante, me solta uma pérola. Você já esteve no mesmo ambiente que a Rihanna, Bruno De Luca? Por favor, conta o que você me contou, porque essa história é surpreendente. Não, sério, o que você acha? Ele tá te invejando. Lógico que eu acho. Não, muito. Toma um banho de sal grosso. Não, eu nem, é melhor mesmo, porque eu tô te invejando Não, demais. mas eu vi teve uma... Acho que foi depois do Rock in Rio, acho. Teve um after no Fazano, que ela tava hospedada lá. E tem uma boate lá, que é o Londra, que é bem pequena, assim. E tava uma galera na festa, eu fui com alguém, sei lá, fui fazer volume lá na festa. E tava a Cara Delevingne. E elas ficaram lá, isso que eu contei no intervalo, que elas estavam fazendo uma parada lá com a tequila, que jogando tequila. Uma jogava e bebia no corpo da outra. Uma parada sensual. Olha isso, você acha que é normal essa história? Não, eu acho foi que eu ia agradecer a Deus. Seria bom se eu estivesse lá com elas, né? Eu tava de longe, então, só fiquei na vontade. Bruno, queria tocar num assunto um pouco delicado com você, porque assim, pela tua carreira que a gente já acompanha, né? Conhecendo você, que é um cara super alto astral, super legal, me chamou muita atenção e até surpresa no ano passado uma notícia de que você foi condenado a pagar uma indenização para um recepcionista por ter ofendido ele, agredido fisicamente e verbalmente. Isso foi verdade? O que aconteceu? Então, cara... Tava te achando gente boa, cara. Cara, na verdade, essa história foi assim... Nossa, eu nem estava preparado para essa pergunta, porque tem tanto tempo e realmente foi assim uma agressão mútua, a gente se xingou, mas é porque a versão da gente às vezes não vale muito, mas eu errei de ter xingado o cara, a gente não se agrediu fisicamente, mas eu acordei, o cara estava dentro do meu quarto, segurança do hotel, tentando achar a caixa de som que estava ligada. E eu chapei, eu dormi, voltei da festa lá, deixei a caixa de som ligada e a caixa tava alta, as pessoas ligando pro quarto eu não acordava. E Vou quando eu acordei... real, você chegou bebaço. Mas cara, eu nem tava tão bêbado caiu assim. Na cama, o som alto e o segurança entrou pra parar o som, isso? Essa história. Essa história. E daí? E eu tomei um susto. Vi um cara mexendo nas minhas coisas, a caixa de som tava de um lado, ele tava do outro, mexendo em outras coisas. Eu fiquei nervoso, comecei a xingar ele e ele me botou na justiça e
E eu perdi. Na verdade, cara, sabe o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a viajar tanto que eu não pude fazer uma defesa lá. Você foi julgado meio a revelia essa história? Quando eu vi, já tinha perdido. Então eu não pude contar a minha versão da história, por isso eu preferi cumprir o que a justiça mandou e partir para outra e pensar que eu não devo xingar os outros quando invadem meu quarto. Ou não devo isso? Lá em Floripa, que eu amo a cidade. Inclusive, nesse dia, eu fui na delegacia fazer um BO depois que rolou a situação, porque eu fiquei preocupado justamente disso acontecer. E não me defendi, não fiz uma defesa, não peguei o advogado, anexei o BO, fiz o BO e não vi. Não deu não apresentou a tua versão. Eu acho ruim porque nunca falei sobre isso publicamente. Até por isso que eu perguntei, que eu nunca vi a sua versão. Eu agradeço porque não foi como pareceu na imprensa que eu xinguei o cara de vagabundo, não sei, que eu tomei um susto, eu xinguei ele de filho da polícia. O que você tá mexendo nas minhas coisas E foi isso que aconteceu. Simples, mas não saiu treta de porrada? Não brigo, não. Então se eu brigar, eu perco. Sem graça. Se eu brigar, eu perco. Vamos voltar pro Papo TV, Bruno? A Globo, nos últimos anos, tem preferido aí firmar acordos por trabalho, né? Por obra, né? Ao invés de ter ali funcionários e um cast fixo ali, né? E muito ator acabou tendo que... o contrato não renovado, tendo que se virar de alguma outra forma, né? Você mesmo chegou a resvalar nesse papo aqui, um dia te procura, outro dia não te procura. De que maneira, na tua visão, essas relações de trabalho estão mudando aí dentro da TV Globo, que é a maior emissora do país? Cara, então, um dos motivos de eu jogar nas 11 é justamente porque eu nunca tive uma vida. Eu lembro que desde a época da Malhação, os amigos já tinham um contrato longo e o meu sempre foi por obra. Até quando eu saí do Video Show, saiu a manchete, após 20 anos, Bruno De Luca rompe com a Globo. Eu nunca fui contratado 20 anos, quem me dera. Eu sempre fiz meu trabalho por obra. Então a minha vida sempre foi de muita batalha. Eu nunca fiquei um ano em casa ganhando sem trabalhar, que é como muitos contratados da Globo vivem, graças a Deus e ao talento deles. E eu acho que assim, a Globo talvez tenha acostumado muito mal os atores e as pessoas ficam lá esperando o trabalho, muitas vezes não aceitam, eu fico chocado, falo, que isso? Recusou. Recusa o papel da novela, né? Então assim, mas cada um... Eu nunca tive esse privilégio, mas... Isso me fez batalhar, aprender a editar, começar a dirigir. Eu dirijo o meu programa há 10 anos. Tô dirigindo um documentário do Ronaldo aí, até quando você falou meu currículo, disse dele. Eu tô dirigindo você não contou nenhuma passagem com o Ronaldo, hein, meu? Podia ser legal ouvir uma passagem... Grandes festas. É pra fechar, hein, a do Ronaldo. Pô, o fenômeno. Cara, tem tanta história do Ronaldo, ele é um cara tão incrível, cara. É um cara, especial mesmo. E a gente tá fazendo esse documentário. Ih, amarelou? Não vai falar? Eu tô tentando lembrar. Tem um documentário aí. Não pode dar spoiler. Quando você lembra sobre o que é esse documentário exatamente? Cara, é a vida do Ronaldo depois que ele se aposentou. Todos os compromissos dele, porque a vida dele ficou muito mais legal agora que ele se aposentou do que quando ele jogava. Joga dama na Praia de Santos. Agora ele vive, assim, tem muitos compromissos, faz um trabalho social incrível. Ele tem 4 filhos com 3 ex-mulheres. Mora em Madrid, porque ele é embaixador do Real Madrid. Vem uma vez por mês pro Brasil e todo mês tem uma viagem louca que ele vai fazer algum trabalho. Então eu tô acompanhando esse dia a dia e no final de cada temporada ele vai fazer uma grande entrevista com uma personalidade. A gente quer que seja o Pelé a primeira. E como ele não sabe entrevistar, ele vai ter aula com algum grande apresentador, como Pedro Bial, porque a gente quer fazer esquema de teatro mesmo, tipo David Letterman, a entrevista dele. Aí a gente tem o Pelé, Maradona, o Leonardo DiCaprio, algumas pessoas que ele imagina entrevistar. E eu tô mergulhadão nesse projeto. Eu tenho vários projetos. Até o aplicativo, eu sou um dos sócios, que é o Sua Breja. É um aplicativo onde você bota o rótulo que você quiser na sua cerveja. São cervejas artesanais. Edgar, que é esse aplicativo. Premiadíssimo. Você pode presentear casamento de amigo. Você mesmo. Vou presentear a mim mesmo. Você mesmo. Não, esses dias tinha umas garrafas lá pra eu dar pra Anitta, pro Luciano de presente, pra algumas pessoas ajudarem na divulgação. Faltou cerveja em casa. Eu bebi toda. Bebeu Anitta?
Eita, Bubu. Tem que fazer outra pra dar de presente. Ô, Bruno, poxa, é um prazer receber você aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vamos falar do Vai Pra Onde, que tem temporada estreando no Multishow. Quando é? A gente grava agora, dia 22 de maio, deve estrear em agosto. Também queria muito falar do meu canal no YouTube, que é youtube.com/BrunoDeluca, onde eu dou dicas de viagem e são mais específicas que o Vai Pra Onde. O Vai Pra Onde é mais comportamental e tal. Lá no YouTube eu tô fazendo assim, o cara quer ir pra Maceió, ele vai ver onde comer em Maceió, tem vários vídeos, onde ficar, onde passear. Boa. E ainda não tem aonde beber, porque o meu patrocinador é Movida e é locadora de veículo, nós não podemos. Se beber, não Por favor, preciso de um patrocinador etílico pra poder fazer um vídeo só onde sair nos lugares, né? Valeu, Bruno. Pô, obrigado, Boa, cara. garoto. Adorei vir aqui. Eu sempre escuto vocês. Acho que vocês fazem um programa de não só entretenimento, mas notícia, muito conteúdo. Tem um pouco de tudo aqui. Tá maravilhoso. Parabéns. Valeu, Bruno. Sorte pra você, garoto. Obrigado. Agora, 11 horas 17 minutos, horário de Brasília. Você é mó invejoso, né, Caio? Você queria viver a vida do cara, né, meu? Ficou pagando mó pau aí. Infelizmente, eu tenho que admitir. Vamos lá. Não digo nem pelas viagens, mas pelas mulheres. Ô, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag em homenagem às mamães? Entre os assuntos mais comentados deste Olha país... aí, elas merecem, elas merecem. Eu separei uns tweets pra gente, vamos passar aí no telão. Bel Alves, vale lembrar que 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Hashtag minha mãe é guerreira. Boa, Léo, olha, apenas uma garota. Hashtag minha mãe é a única que reconhece meus amigos falsos primeiro do que eu. A mãe tem esse talento mesmo. Marcelo Martini, hashtag minha mãe é uma pessoa com uma memória incrível. Ela lembra de várias molecagens que supostamente eu tenha feito, mas não me lembro de quase nada. Isso é clássico. E Sandro Fingerwand, hashtag minha mãe é 99% anjo, 1% perfeita, mas tem aquele 1% mãe judia. E aí tem uma foto maravilhosa de uma pergunta que mãe faz. Você tomou água hoje? Né? Aquelas perguntas, você não vai levar um casaco? Né? Tomou a vacina? Já jantou? Come alguma coisinha antes de sair? Não é verdade? Não é só mãe judia não, acho que é toda mãe. Toda mãe. E o agasalho, então? Agasalho? Levou agasalho. Leva um casaco que vai esfriar. Aí você não leva... esfria. Porque assim. toda essa nossa, o mote da mamãe aqui na hashtag da Paulinha, afinal de contas, você já se deu conta que Dia das Mães é depois de amanhã? Mas não se preocupe não, porque a Zelo é o melhor lugar para você encontrar o presente ideal. Uma ótima sugestão são os novos edredons da linha Alexandre Hertzkovich, tamanho casal, hein? Sai por apenas R$ 129,90. Outra novidade muito legal é o edredom de malha Stars Casal, que sai por R$ 159,90 e é perfeito para o inverno. Confira o endereço da loja mais perto de você pelo site zelo.com.br. Hashtag mãe é Zelo. E aqui pelo nosso WhatsApp, a gente também perguntou aí para as pessoas sobre as mamães, né? O que eles têm a dizer sobre as mamães? Podia até dar aquela, né, queimadinha no filme da mamãe, né? Afinal de contas, o humor salva. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Maico de Ribeirão Preto. E a minha mãe é tipo uma Dona Hermínia, né? Chega, se tiver que tacar um chinelo, uma panela na cabeça dos filhos, taca. Mas foi só eu falar de casar que a Dona Alessandra já começou a chorar porque eu ia embora. Mas a amo de paixão, quero desejar um feliz Dia das Mães a todas, em especial a minha, a Dona Alessandra, que é a maior guerreira que eu já vi na minha vida. Valeu, um abraço, partiu pra cima. Hello, morning. Hello. Eu sou o Rodrigo Melo, de São José dos Campos. Diga lá. Bom dia. Bom dia. Estou aqui trabalhando em home office e minha mãe ao lado aqui, queria desejar para ela os parabéns para ela nesse Dia das Mães, que a minha mãe aqui, a grande Lau, é a mãe guerreira. Valeu, um abraço. Bom dia, pessoal do Morning. Bom dia a todos aí. Primeiramente, feliz Dia das Mães. Mas eu tenho que dizer, o Dia das Mães é muito mais legal pra gente que é pai, porque o filho sempre tem que esconder qual que é o presente, e aí ele sempre fica naquela de segredinho com os pais, e isso é muito legal, cara. Parabéns pelo programa aí. Um bom Dia das Mães pra todos.
aí as mensagens dos ouvintes para as mamães. Domingão, tamo lá, almoção com a mamãe e tudo, hein? Vini, vamos lá, falar de outro dos assuntos que eu destaquei aqui na abertura do Morning Show, o caso Dolly, meu amigo. Você lembra do Guaraná Dolly? Olha aí, olha aí. Eu sou Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Propaganda que todo mundo sabe, né, Edgar? Cantar. Passa a exaustão na televisão brasileira, né? O Dolinho foi preso, Edgar. Caramba. O Dolinho foi preso. Engaiolaram. Esse comercial maravilhoso que nós estamos vendo agora, né? De Kleber Bambam e Rafael Vanucci. Tá fazendo ali a propaganda da Dolly. E ontem, animação também, era muito boa a animação. Uma animação ali com o Dolly. Para alguns, né, o dono da Dolly aí que foi preso ontem já deveria ser preso há muito tempo por causa do sabor, né? Nossa, sacanagem. Na verdade... Não diga isso. Na verdade, o senhor Laerte Codonho... Dolinha popular, pô. O senhor Laerte Codonho foi preso na sua residência, na Granja Viana, aqui em Cotim, em São Paulo, por fraude fiscal estruturada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Um dinheiro desviado aí, estimado em 4 bilhões de reais, né? A polícia apreendeu aí também helicópteros, carros de luxo, dinheiro em espécie, dinheiro que era guardado ali dentro da empresa, dentro da casa dele, enfim. Aí chegando no 77 DP, né, para onde ele foi levado, ele escreveu o seguinte dizer: preso pela Coca-Cola. Ah, é real isso? Eu achei que era montagem essa foto. Real, olha só que maravilhoso. Preso pela Coca-Cola. Preso pela Coca-Cola. Por que ele alega que foi preso pela Coca? Porque ele disse que está sendo aí alvo de uma perseguição da Coca-Cola. Que ele tá ganhando mercado e a Coca foi pra cima dele, é isso. E que as empresas que eles estão investigando não pertencem a ele. Caramba. Essa é a declaração aí do Laerte Codonho. Só que aí, como envolveu a Dolly, né, Edgar? Esse personagem Dolinho aí também, a internet não perdoou, né? E fizeram vários tweets aí também, bem humorados, da prisão do dono aí da Dolly, que a gente pode exibir agora na nossa tela. Olha lá, o próprio Dolinho, né? Polícia, você é melhor, polícia, você é minha vida, eu te ofereço um Dolly com todo o meu amor, né? Fazendo a alusão ao slogan. A Fernanda Tanaka diz o seguinte: carne friboi, cerveja Itaipava e Guaraná Dolly. O churrascão do brasileiro é uma fraude, né? Pois. Empresas que estão sendo investigadas aí. O Oi Luiz, o Dolly só foi preso porque é um refrigerante do povo, de origens humildes, que só queria acabar com a sede do brasileiro. Aí eu pergunto, e a Coca-Cola? E o Érico Vinícius apresentou ali, ó, a nota de R$1, que também já está sendo circulada agora, já está em circulação as cédulas carimbadas do Dolly com o nosso amiguinho Dolly Livre, né? Porque tem o Lula Livre nas cédulas, agora tem o Dolly Livre. E falando em cédulas, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi denunciado sob acusação de caixa 2 na campanha de 2012. Vamos explicar essa história, Caio, ao final do programa, a última de hoje, hein? Vamos lá, o Ministério Público Eleitoral denunciou à Justiça Eleitoral o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e mais alguns supostos comparsas, digo supostos porque as investigações ainda vão dar prosseguimento e aí sim caberá uma condenação ou não posteriormente. O que o Ministério Público está fazendo para acusar o Fernando Haddad de uso de dinheiro sujo, dinheiro de caixa 2, mais de 2,5 milhões de reais para a campanha que o elegeu à Prefeitura de São Paulo em 2012. Segundo algumas delações da UTC, uma empresa que está na Lava Jato, junto com planilhas do PT, os promotores do Ministério Público chegaram a cruzar informações e falaram: olha, foi sim usado dinheiro sujo. Alberto Youssef, Ricardo Pessoa, que era um acionista dessa UTC, e Valmir Pinheiro, ex-diretor financeiro dessa mesma empreiteira UTC, falaram em delações à Lava Jato. Nós pagamos dinheiro a um sujeito chamado Chicão, conhecido como Chicão, e era dinheiro para usar na campanha do Fernando Haddad. Esse Chicão, assim como o próprio Fernando Haddad, assim como o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, estavam enrolados na campanha do próprio Haddad e por isso houve essa identificação. Agora a denúncia já está feita, a justiça já está sabendo. Vamos ver o que acontece, se vai ser condenado ou não Fernando Haddad daqui pra frente. E aí, Tonholi? Eu acho que um númerozinho explica pra gente fechar. A última campanha à presidência da República custou 370 milhões pro PT. 30% desse dinheiro veio de caixa 2 apurado pela Lava Jato, que são subsidiários.
O Haddad com certeza é um subsidiário de um grande esquema das coisas. Fechando o programa, temos aqui o nosso tuiteiro, a nossa tuiteira campeã. Quem é, Paulinha? Cleide G. Fernandes. Cleide G. Fernandes. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. A gente volta segunda-feira a partir das 10 da manhã aqui na PAN, mas amanhã tem o compiladão a partir das 10. Tchau.